Vamos receber agora ele que é presidente da Church Apostólica Sinais e Maravilhas de Deus, mestre em teologia, pós-graduado em psicanálise clínica, certificação Ítalo Marcilli em psicologia da vida e psicopatologias, extensão em psicologia da infância, neurociência e psicologia, e também autor do livro Palavras que Curam. Receba com aplausos, com vocês, Apóstolo Jesus Alves. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Para quem chegou, bom dia. Graça e paz. Paz de Deus. Paz de Jesus. Paz de Cristo. Paz seja convosco. Abençoados. Que tanto. Mão de profeta para o alto, diga: vou dar lugar. Porque tem mais bênção chegando para a minha vida agora. Crie por isso, tudo é possível. Se creres. Trouxe o quê? Quebrar o gelo que eu estou nervoso. Ao nosso Deus a honra, a glória, todo louvor e toda adoração, irmãos. Estamos felizes em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, porque Ele tem cuidado, tem guardado, tem protegido a cada um de nós. Se aqui chegamos é porque a poderosa mão do Senhor tem nos sustentado. Então, com muita gratidão a Deus, nós podemos dizer que até aqui e continuará fazendo em nome de Jesus. Minha oração é de gratidão pela vida de cada um de vocês que escolheram nessa manhã estar no melhor lugar, na presença de Deus. Agradeço a Deus em meu nome, em nome da bispa dessa igreja, do corpo de obreiros, aos pastores que aqui estiveram. Rafael, pronto, já falei dos dois. Homens de Deus, Deus os abençoe por essa palavra que Deus usou cada um de vocês para nos dar uma direção. Aqueles que os acompanham, os profetas, Christian e Samuel, dá até uma dupla, né? Dá chique. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Já vamos profetizar. Eles vão voltar, irmãos? Já está fechado em nome de Jesus. Vamos honrá-los mais uma vez? Bom, quem ama a Bíblia? Quem ama a palavra de Deus? Não é fácil pregar agora não, viu? Porque eu vou falar, imagina, depois de duas mensagens como essa, uma saudação, louvores aqui entoados. Então, da próxima imersão, eu vou ser o primeiro. Né? O povo já está na unção, né? O segundo já pega. Aí, o problema do terceiro é que o povo já está com fome e já comeu bastante da palavra, está saciado. E eu sou inteligente, eu trouxe 2 avivalistas, homens que a garganta, o pulmão está lá em cima, porque vocês vão ter que ter paciência agora em nome de Jesus. Amém? Olha para alguém e diga assim: tenha paciência com o nosso velhinho, diga aí. Tá bom? Vão ter que ter paciência comigo. Vamos lá, porque os meninos me deram 30 minutos. Eles dizem que para os pregadores são 50, para mim vai ser 30 hoje. Aí, depois vocês conversam com o Lucas. Ô Gi, vocês estavam me falando sobre Ilha Solteira, não chegou convite. Não, conversa. Então, a Gi falou que a próxima vez que eu for pregar na ilha é para eu passar lá na secretaria para fazer minha carteirinha de membro, de visitante. Mas conversa com a pastora de vocês, não teve agenda, viu? Presbítero Lucas. Aí. Já fecha o Lucas na saída. Vamos lá. Livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu vou devagarinho aqui, porque o fogo vocês já receberam aí, em nome de Jesus. Tem ainda? Atos 27, versículo 22. É depois de Gênesis.
e antes de Apocalipse. Quantos encontraram, diga. Alguém desafinou, vou te dar a oportunidade para falar de novo cantando. Quantos encontraram, diga. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Mas agora eu vos alerto, eu vos incentivo a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Alguém entendeu? Eu tinha dado glória só pela leitura. Porque não se perderá nem aqui, nem na tua casa, nem na tua família. Mas somente o navio. Podemos perder coisas, mas não vamos perder pessoas. Pai, muito obrigado pela vida de todos que aqui estão, pela vida da tua igreja. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de uma vez mais nos unirmos, reunirmos como igreja do Senhor na terra. Nessa manhã, humildemente eu te peço, assim como o agricultor prepara a terra para receber uma boa semente, que o teu Santo Espírito prepare os nossos corações para que uma vez mais, assim como as duas primeiras mensagens, nós possamos receber da parte do Senhor uma boa palavra. E você diz o que mais? Não, e você repete? Amém. Olha para cá. Eu quero corroborar com os preletores, os homens de Deus, os profetas que aqui subiram, que foram incisivos em deixar bem claro para nós que não é mais uma imersão, não é mais um culto. Porque se nós chegamos aqui com esse pensamento de entretenimento, de mais um ajuntamento, de mais um evento do calendário anual, nós viemos com o objetivo errado, como foi pregado, sem propósito. O nosso coração deve criar sim, Deus, expectativas de que o ambiente que Jesus está nunca é comum, nunca é normal. Então não dá para se dizer que é mais uma imersão. É a imersão que Deus decidiu marcar as nossas vidas nesse dia. Eu sinto no meu espírito e de forma muito calma para dizer que eu sei, eu entendo que tem pessoas que talvez, e corroborando com tudo que aqui foi pregado, ministrado, chegaram aqui cansados, pressionados pela vida. Pessoas que entraram aqui atravessando uma luta, uma batalha, uma peleja. Como foi falado pelo pastor Rafael Caetano, pessoas que talvez pensavam até em desistir, em largar, não se envolver. Mas usado pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos chamou, não só quem veio à frente, mas aqueles que também timidamente ficaram no seu lugar. Ele nos chamou a nos posicionar. E nessa manhã é sobre isso. Não é sobre um evento, é sobre posicionamento na presença do Senhor. Não bata no peito e diga: hoje eu irei me posicionar. Diga assim: eu não sou daqueles que espalham, eu sou daqueles que ajuntam. Olha para o irmão e diga: você vai ajuntar a partir de hoje. Entenda isso. É sobre posicionamento, é sobre ministério, é sobre chamada, é sobre entendermos que talvez você nem escolheria estar aqui. E Jesus, sabendo disso, Ele direcionou essa palavra para os discípulos, dizendo assim: se fosse por causa de vocês, hein? É por isso que não foste vós que escolheste a mim. Isso é lindo. Mas fui eu que escolhi a vós, cada um que está aqui nessa manhã. E mais que isso, eu dei identidade, vos nomeei. Para quê, apóstolo? Para voltar para casa do mesmo jeito? Não, para que vades e deis fruto. Eu dava um glória para Jesus. Você vai sair daqui diferente, frutificando na presença. Eu dava um glória, frutificando na presença do Senhor Jesus.
Apóstolo, mas tem guerra, tem batalha, tem embates, e sim, tem gente aqui que o inimigo fez de tudo para te parar, para te barrar, para te impedir de estar aqui nessa manhã. Talvez nos 44 e 59 do segundo tempo, houve um despertamento de Deus, que você não sabe explicar como, mas disse vai. E você achou que era coisa da tua cabeça, mas não, era a voz do Espírito Santo dizendo assim: o diabo não te para, o inimigo não te barra, porque depois dessa imersão, você vai voltar para a tua casa, para a tua cidade, para a tua família, com uma mensagem como foi pregada aqui diferente, com uma atitude como foi pregada na primeira mensagem diferente. Você não vai voltar sendo carregado, você vai voltar carregando, você não vai voltar olhando para o problema, você vai voltar dizendo: Ele vive, Ele vive, Ele vive. Ele vive e Ele está comigo nesta caminhada. É sobre isso, porque eu posso aproveitar tudo que foi pregado aqui e pregar agora. É sobre isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. O entendimento de posicionamento, porque as duas mensagens se intercalam. São 4 amigos que se posicionam para carregar alguém que precisa. É uma mulher que está disposta a adorar em um ambiente que a impossibilidade de adoração mais se posiciona. É como vocês que estão aqui, que o diabo dizia: sai, para, desiste, não vai ser mais só uma imersão, mas você se posicionou dizendo: eu vou porque eu sei que Deus tem. E se você crê que Deus tem, levanta a tua mão e diga: hoje eu vou receber. Deixa eu ver se você entendeu, diga: hoje eu vou receber. Ei, porque eu não estou falando de um Jesus que morreu e ficou lá, não. Eu estou falando de um Jesus que ressuscitou. E olha o recado: eis que estou convosco. Que dia? No culto de domingo à noite? Não. Só no culto da semana? Não. Eis que estou convosco. É todos os dias. Tem imersão pela manhã, eu estou lá. Vai orar na tua casa, eu estou lá. Eu dava um glória para Jesus. É todos os dias. Eu vi alguém cochilando. Olha para o irmão e diga assim: é todos os dias, viu? Não, fala aí, chacoalha ele, diga: é todos os dias. Agora, eu preciso muito, como foi falado pelo Rafa, eu preciso muito da sua atenção nesses primeiros minutos. É comprovado pela psicologia que pelo menos os primeiros de 10 a 20 minutos é fundamental para você ter entendimento daquilo que se ouve, dependendo da extensão daquilo que se fala. Se você ficar desapercebido, não conseguir ficar sem olhar no celular, tiver que dar uma olhadinha, ou conversar de forma desnecessária com quem está ao teu lado, aí você vai se perder e você não me alcança mais. Eu estou sendo muito verdadeiro, você não vai conseguir me acompanhar, porque o que eu vou transmitir para você é simples, mas precisa da tua atenção. Então olha para alguém e diga assim: redobra a atenção agora e aperta o cinto. Olha para cá, deixa eu contextualizar você, e contextualizando eu já termino também. O que nós lemos aqui, apenas um trecho, um versículo de Atos 27, mas eu faço questão que você reflita na tua casa, leia o texto para você entender todo o contexto. Capítulo 27 desse livro histórico de Atos vai nos trazer uma narrativa muito linda. É um livro que foi escrito, datado na época do ano 59 depois de Cristo. Agora entenda o que eu quero narrar para você. A narrativa desse capítulo aqui é um relato muito poderoso. Não vai falar só de um barco que naufraga, só de uma viagem marítima, porque se nós olharmos para a história, vai ser mais uma história. Mas o contexto é um relato poderoso, porque nesse barco que vai naufragar tem um homem. Eu disse que tem? No meio de mais 275 homens. Mais um homem que sabe o que é ser ferido. Um homem que sabe a dor do ministério. Um homem que sabe o que é ser machucado por dentro, sabe o que é viver cansado por fora, ter o corpo algemado, mas, eu disse, mesmo assim, tem o entendimento de que as algemas não pode prender o espírito que nele habita.
É o relato de um pregador, Paulo, que já apanhou muito, que já sofreu muito, que já passou diversas humilhações. É o relato de um homem que foi escolhido, chamado por Deus, que já foi testado demais, e agora ele entra em mais uma travessia, não apenas de um barco, não apenas marítima, mas uma travessia da vida, uma travessia ministerial, uma travessia de uma chamada. Não é só sobre um barco no mar, é sobre um homem que tem propósito com Deus na terra. E talvez quando eu falo desse homem de dores, de sofrimento, de chamada, esse homem que sabe o que é lágrima, o que é joelho no chão, o que é coração dilacerado, tem pessoas que talvez logo na introdução já se identifiquem, porque tem pessoas que talvez na tua chamada ministerial ou na tua vida pessoal esteja atravessando turbulências, tempestades, adversidades, dificuldades. Essa mensagem é sobre pessoas também que estão vivendo estações difíceis, porque nem tudo é perfeito. Quem disse que andar com Cristo é somente cantar aquele hino, agora é só vitória, é só vitória, é só vitória? Eu não consigo olhar para a Bíblia e dizer que é só vitória. Tem perdas, tem dores, mas a vitória maior é saber que quando os nossos olhos fecharem aqui, nós o veremos. Eu dava um glória, nós os veremos lá. Porque nessa manhã tem gente aqui que talvez, missionário Antônio Carlos, está tentando manter a postura, a compostura, a aparência, o sorriso no rosto. Eu preciso mostrar que sou forte, que sou capaz. Eu preciso mostrar que está tudo bem, que está dando tudo certo. Mas quando o Espírito Santo vasculha aí dentro, parece que tem alguém gemendo, parece que tem alguém chorando. É como uma criança que olha para o pai e diz: eu preciso de um colo. É como uma criança, eu estou sentindo Deus aqui logo na introdução. É como uma criança que olha para a mãe e diz: eu preciso de socorro, eu estou assustado, eu estou com medo, eu não sei como vai ser, o barco está chacoalhando, meu coração está acelerando, eu não sei como vai ser quando eu sair daqui. Mas eu tenho uma notícia para você: glorifica aqui, porque aquele que já está presente, Ele está com você, Ele está vendo o que você passa, Ele enxerga o que você sente, e Ele está dizendo: eu sei que teve perdas talvez no ano anterior, eu sei que tem dores aí dentro, mas uma coisa é certa, o Salmo 23 está na tua vida dizendo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará, não é nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, pode me faltar dinheiro, pode me faltar comida, pode me faltar saúde, mas se Deus não me faltar, eu rompo, eu venço. Atos dos Apóstolos é uma história ministerial, de chamada, de escolha de Deus. E é muito lindo que essa narrativa se dá em um período em que Paulo, ele acabou de sair de uma prisão de Jerusalém. Paulo havia sido aprisionado, levado para o Sinédrio, e as 71 pessoas que ocupavam a cadeira do Sinédrio, sumos sacerdotes, homens da lei, todos eles de forma unânime não queriam que Paulo saísse vivo do Sinédrio. Eles não queriam que Paulo fosse somente para uma prisão, não. Eles queriam Paulo morto instantaneamente. Eu disse como? Então Paulo, ele vai ser julgado, e Paulo vai ter que apelar para o César. Deus dá uma estratégia para ele, e ele faz uso da sua dupla cidadania. Ele diz: eu sou romano, e sendo romano vocês não podem me tocar, porque tem hora que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são, só para dar livramento para um escolhido dele na terra. Então entenda, a prisão de Paulo, e eu penso assim, que a prisão de Atos 27, para mim, na minha simplicidade, é a pior prisão que Paulo enfrentou. Eu vou repetir:
A prisão de Atos 27, no ano 59, é a pior prisão, para mim, esse humilde conservo que vos fala, a pior prisão de Paulo, a pior prisão que ele pode ter enfrentado. Por quê? Porque eu não estou falando de uma prisão somente física, porque se eu fosse falar de prisão física, o personagem Paulo em questão, ele sabe o que é sofrimento, ele sabe o que é luta, ele sabe o que é dor, ele sabe o que é angústia. Mas quando eu falo da pior prisão de Paulo, eu estou falando do que é psicológico, eu estou falando do que é emocional. Isso é tão verdade, que quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, e quando ele vai escrever aquela carta, ela é conhecida pelos teólogos como carta sangrenta, carta dolorosa, carta ferida e carta traumática. Eu vou repetir: carta sangrenta, carta dolorosa, carta ferida e carta traumática. Por que ela é conhecida com essas características? Por quê? Porque Paulo, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, Paulo havia enfrentado uma prisão de 2 anos e meio em Éfeso. Eu sei que não vai ter glória, que eu não sou avivalista, mas você vai entender. Imagine 2 anos e meio em uma prisão em Éfeso. Não é a prisão como nos dias de hoje, que a marmitex chega, que está tudo quentinho, que você pode tomar banho de sol. Não estou falando sobre isso, mas é só para você entender. A prisão que Paulo vai enfrentar, ela abrigava os piores homens que existiam no seu tempo, os piores criminosos da sua época. E como ela era? Ela era uma cadeia escura, não tinha luz do dia, conhecida como Marmetina, e ela ficava debaixo de uma rocha, e essa rocha ficava debaixo de um farol. Nessa prisão, tem alguém comigo? Diga amém. Paulo foi proibido de receber visitas. Paulo não podia receber a visita de ninguém, sem iluminação, sem visita de amigos, sem visita de qualquer tipo de pessoa. Essa prisão foi caótica na vida de Paulo, tanto que quando Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo 8, ele diz assim: senhores, não se esqueçam da minha aflição na Ásia, em Éfeso. Eu sofri tanto ao ponto de pedir a morte. Gente, eu estou falando de um homem que os lenços e aventais dele curava. Eu estou falando de um homem que arrebatava multidões. Mas quando ele escreve isso exegeticamente, o que Paulo está fazendo? Ele está olhando para as pessoas e dizendo assim: lembrem-se das minhas dores, lembrem-se dos meus traumas, não se esqueçam do que eu passei por amor de vocês, não se esqueça do que eu sofri por amor de vocês, não se esqueça de o quanto eu passei sofrimentos para poder pregar para vocês, escrever uma carta para vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui para nós entendermos, porque às vezes, pastor Rafael Caetano, às vezes, pastor Rafa, é necessário lembrar a igreja que um preço foi pago. Às vezes é necessário lembrar que alguém passou alguma coisa para que a mensagem chegasse até alguém. Às vezes é preciso lembrar que alguém, enquanto você dormia, orava, enquanto você almoçava, jejuava, enquanto você achava que não tinha jeito, estava de joelho no chão dizendo: salva essa casa, salva essa família, salva esse lar. Às vezes é preciso. E aí talvez você me pergunta: o que Paulo passou de trauma nessa cadeia? Gente, eu vou correr porque meu tempo aqui é rápido. O que Paulo passou de trauma nessa cadeia? Paulo, ele vai deixar bem claro nas suas cartas. Ele vai dizer que todos os dias ele era açoitado. Todos os dias. Ei, não é um dia sim, um dia não. Eu disse todos os dias. Eu disse. Ele era açoitado, fragilizado e humilhado. E você quer desviar porque alguém não te cumprimentou na entrada da porta. Eu vou pregar daqui a pouco, eu só quero que você entenda. E você já vai mudar de igreja porque algo aconteceu
e você não gostou. Tem alguém comigo ainda aí? Paulo vai deixar claro que todos os dias a sua saúde era deteriorada. Paulo, todos os dias, ele ficava pior. Ele era dilacerado fisicamente e emocionalmente. Por quê? Porque Paulo vivenciou e carregou várias malárias. Ele ficou enfermo. Ele sentia dores. Tanto que em algumas das suas outras prisões, quem o acompanhava? Lucas, o médico. Porque como cidadão romano, nas prisões que um romano ficasse dependendo dela, ele tinha direito a um preso voluntário que o acompanhasse. A pessoa tinha que ser voluntária em ser presa para acompanhar alguém que ama. Eu acho que hoje não vai ter glória. Eu vou repetir. O Lucas, ele abre mão da sua liberdade. O Lucas abre mão do seu direito de ir e vir para ficar preso com um Paulo, para ele cuidar das feridas de alguém que anunciou para ele o Evangelho. E o senhor falou sobre liderança. Hoje dá-se as costas para a igreja e para a liderança como se fosse uma muda de roupa. Troca-se de igreja, banaliza-se a fé, banaliza-se. Quem cuidou de você, quem acolheu você, quer sair? Saia, mas tenha certeza de uma coisa: tem um preço a ser pago. Deus vai levantar alguém lá do lamaçal do pecado, mas vazia a cadeira não fica. Aí nós queremos ser como Lucas. Aí nós queremos a unção de Paulo. Nós queremos a ousadia dos apóstolos, mas não abrimos mão de nada por causa de alguém que precisa de uma oração. Então Lucas vai abrir. Tem alguém aí, gente? Você viu que vai baixando o nível. Então Lucas vai abrir mão da sua liberdade para cuidar de Paulo. Agora é a primeira vez que Paulo não pode ter Lucas com ele. Agora é a primeira vez que Paulo, enfermo, que precisa de um médico ao seu lado, tem que sentir as suas dores sozinho. Não tem quem conversa, não tem quem abraça, não tem quem acolhe, não tem quem aconselha, não tem quem diz: eu não posso falar nada, mas eu estou aqui do teu lado. Paulo agora se vê sozinho. E agora Lucas não pode estar ao lado de Paulo. É por isso que a carta que leva o nome do evangelista Lucas foi datada entre 54 e 56, o período que ele não está com Paulo na prisão. Então ele vai investigar tudo o que foi falado acerca de Jesus, e ele vai escrever a sua carta e o evangelho que leva o seu nome. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Porque Paulo é um médico. Paulo se formou nas melhores faculdades. Ele foi no Egito para se formar. Ele entendia de medicina. Uma coisa que Lucas ainda não entendia era o propósito que Jesus tinha com ele. Porque Lucas, quando foi fazer medicina, na cabeça de Lucas é o seguinte: eu estou me formando para cuidar de multidões. Eu vou te dar motivo para dar glória daqui a pouco. Eu estou me formando para cuidar de multidões. E o céu olhando para ele dizendo: não, você está se formando para cumprir um propósito. Não é sobre a multidão que você vai cuidar, é sobre um que eu vou colocar na tua mão. Eu vou melhorar para você entender. Na cabeça de Lucas, antes de conhecer a Cristo, eu vou cuidar de multidões, eu vou curar multidões. Mas o céu estava olhando de lá e dizendo assim: não, você não vai cuidar de multidões, mas eu vou entregar um na tua mão que vai ganhar milhares para o reino. Eu dava glória. Eu vou repetir isso. É ele
olhando e dizendo: eu vou lidar e curar multidões. E o céu olhando e dizendo: não, você vai cuidar de um que é tão precioso, que é tão importante, que a voz dele vai ganhar milhares, que a voz dele vai curar milhares, que o avental, que o lenço dele vai fazer o que a medicina não faz, vai fazer o que o homem não faz. Eu acho que você ainda não entendeu o que Deus está mandando eu dizer aqui. Nem sempre o propósito começa com multidões, muitas vezes começa com um. O problema é que você só quer status, só quer holofote, só prega se tiver um monte. E Deus está dizendo: valoriza que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Não, me ajuda. Olha para alguém e diga assim: não é sobre multidão, é sobre um. Não é sobre multidão, é sobre um. Há um problema muito sério, que nós queremos estar em evidência. Há um problema muito sério, irmãos. Nós olhamos e queremos muito, e nos esquecemos que uma das maiores mensagens de Jesus não foi para a multidão. Por mais que eu ame o Sermão do Monte, mas uma das maiores mensagens de Jesus foi para um Nicodemos na madrugada. Ali ele fala do vento, ali ele fala do novo nascimento. Uma das maiores mensagens de Jesus foi na beira de um poço, para uma mulher sozinha. Ali ele restaura identidade. Ali ele fala do fluir do rio de água viva. Eu acho que tem gente que ainda não entendeu o propósito de Deus na tua vida ainda. Enquanto você está focado na multidão, Deus está dizendo: começa com um, começa nos bastidores, começa na célula, começa na GRE, começa com uma visita, começa cuidando do doente. O problema é que você quer tapa nas costas e placa com o teu nome, e Deus está dizendo: eu não te chamei para isso. Você é um Lucas que eu chamei, talvez ninguém está vendo, mas você está lá cuidando. Você faz o que o líder muitas vezes não faz, o que o pastor não faz, o que o apóstolo não faz, mas faz como foi pregado aqui, o que Jesus mandou. Não importa se não acreditam, não importa se não... Tem alguém comigo aí nessa manhã? Já estou terminando. Garganta não ajuda, não é igual de vocês, não. Olha para alguém e diga assim: hoje é sobre um. Sobre um. Você quer amontoar, às vezes você quer resolver tudo e ao mesmo tempo não resolve nada. E Deus está olhando para você dizendo assim: valoriza pelo menos. Olha para alguém e diga: eu vou começar com você hoje. Começa orando pela pessoa que está ao teu lado. Começa intercedendo por essa pessoa que está aí. Começa orando por alguém que você não viu mais e a cadeira está vazia. Você está preocupado com grandes eventos, como vai ser o chá de mulheres, como vai ser a próxima imersão, como que vai ser o trabalho de jovens, como que vai ser, enquanto um do teu lado está gemendo, enquanto um do teu lado está perecendo, enquanto um do teu lado está se perdendo. Então nessa prisão, eu vou ficar só no contexto mesmo. Então nessa prisão, Paulo não pode receber visita. Nessa prisão, Paulo é fragilizado, é açoitado, é humilhado. Paulo, ele tinha as suas dificuldades físicas por causa das bactérias que ele foi adquirindo. A enfermidade foi deixando Paulo debilitado. Paulo vai enfraquecendo. Tanto que o comentarista do Novo Testamento, Nicholas Thomas White, ele diz o seguinte: que quase todo o cabelo de Paulo caiu. É como se Paulo adquirisse uma alopecia. O cabelo da sua cabeça cai. Paulo está olhando e aos poucos ele se vê deteriorando. Paulo, cada dia que passa, ele se vê fragilizado. Gente, são 2 anos e meio. Quanto tempo? Paulo está preso. Quanto tempo? Paulo está sofrendo. Quanto tempo? E diz os historiadores que do lado de fora, à distância, mas tem irmãos com a mão estendida em direção da rocha,
Eles não vê Paulo, mas diz: Deus, visita Paulo. Paulo está sofrendo lá dentro, mas do lado de fora tem irmãos com a mão estendida dizendo: Deus, visita lá aquele buraco, aquela caverna, aquela prisão. Começa a libertar Paulo, começa a agir na vida de Paulo. Ei, deixa eu te dar uma notícia: Paulo não está vendo, mas tem alguém orando. Eu acho que você não pegou. Eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque eu sou fruto de oração de alguém que dobrou o joelho. Você não está aqui porque você é o bambambam, é porque alguém que você talvez nem conhecia um dia te viu e disse: salva, guarda, liberta, cura, transforma e usa na tua obra, Senhor. Olha para alguém, me ajuda a pregar e diga assim: tem alguém orando por você e você não sabe. Escuta, enquanto os irmãos estão orando, eu disse que os irmãos estão, eles estão lá em Colossos orando. Eles oram. E quando eles estão orando, um tal de Filemon, qual é o nome dele? Ele recebe a visita do Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá em Filemon e ele dá uma ordem para Filemon. Os irmãos estão orando e o Espírito Santo está falando com Filemon. E qual é a ordem que o Espírito Santo dá para Filemon? A ordem é essa: Filemon, sim, prepara um quarto para Paulo. Sabe por que você não deu glória? Porque você ainda não sentiu a dor que Paulo estava sentindo. Filemon está lá, a igreja está orando, e o Espírito Santo vem e fala com Filemon: prepara um quarto que sirva de abrigo, que sirva de estalagem, porque eu vou libertar Paulo, e eu vou trazer Paulo para você cuidar dele. Você vai cuidar de Paulo, Filemon. Filemon não está entendendo nada, mas uma ordem de Deus dada não é para entender, é para obedecer. Prepara, Filemon. A igreja está orando e o Espírito Santo falando, porque esse é um diferencial na vida da igreja que ora. Eu vou falar. Você não precisa ficar de porta em porta, de profeta em profeta, porque se Deus quer falar, Ele vai lá na tua casa e fala com você, rapaz. De igreja em igreja, de profetada em profetada. E tem gente, pastores, que não se conforma em receber a profecia, que é confirmação do outro profeta. Enquanto Filemon recebe a visita do Espírito Santo, a igreja ora. Agora Deus está trabalhando. A igreja está orando, as prisões estão se abrindo, e o lugar para Paulo já está preparado. Eu acho que você não entendeu. Paulo não sabia de nada, mas já estava tudo preparado. Paulo estava cheio de dores, mas já estava tudo preparado. Paulo ainda estava enfermo, mas já estava tudo preparado. Eu vou melhorar. Você está aqui nesse culto dizendo: Deus, como que vai ser segunda-feira? Como que vai ser amanhã? E Deus está mandando eu dizer para alguém: só me glorifica, porque já está tudo preparado. Não, eu acho que dá para dar um glória melhor. Só me glorifica, porque já está tudo preparado. Não, eu vou ter que falar. Eu imagino muita gente olhando e dizendo: Paulo não sai dessa situação, vai morrer no cárcere, vai morrer na prisão, vai morrer debaixo da rocha. E o céu olhando e dizendo: já preparei livramento, já preparei vitória, já preparei abrigo, já preparei cura, já preparei milagre. Tem alguém pegando? Ei, deixa eu ser profeta na tua vida. Enquanto você adora a Deus, Ele está dizendo: eu visito Filemon, eu visito tua casa, eu visito teus filhos. Eu vou deixar você adorar um pouquinho. 10 segundos entregando alguma coisa. Só quem crê nessa manhã.
Bate na mão do irmão e diga: já está tudo preparado. Já está tudo preparado, rapaz. Deus sempre vai preparar alguém, e muitas vezes é quem você menos espera. Não, eu vou ter que repetir porque eu não vi o pastor Tiago da Glória. Deus vai preparar alguém, e nem sempre é quem você espera. Às vezes é quem você menos espera que Deus está preparando. Na minha simplicidade, talvez Paulo nem se lembrava que Filemão poderia fazer algo por ele, mas não era sobre o que Paulo espera, é sobre o que Deus pode fazer na vida de um Paulo. Deus sempre tem algo que vai além das suas expectativas. É por isso que quando você aumenta a expectativa, Deus te surpreende. Quando você aumenta a expectativa, Deus te surpreende, porque Deus usa as coisas que você menos imagina. Eu vou te dar motivo para dar glória a Deus. Na vida de Elias, Deus não usou a viúva rica, Deus usou a viúva catando graveto, que disse que ia fazer um pãozinho, comer e morrer. Mas dali veio a providência na vida do... pelo amor de Deus, está chegando providência na vida de alguém nessa manhã. Olha para o irmão e diga assim: só está massageando para pegar o cinto. É só para preparar vocês. Mas bata no peito e diga assim: já está tudo preparado. Fala de novo. Talvez você não sabe, meus lindos, incorporei o David Leonardo. Meus lindos, talvez você não saiba, mas Deus já falou teu nome para alguém. Deus já falou a respeito de você para alguém. Talvez você nem imagina, mas essas coisas que Deus faz, o telefone toca e você fala: não sei quem é, mas o milagre chega, a resposta chega. Talvez você está orando há tempos pelo seu filho, por alguém da tua família, e parece que nada acontece, e de repente Deus pega um maluco lá no meio da rua, que você não dava nada, que talvez está até afastado do evangelho, mas Jesus vai trazer. Encontra teu filho, tua filha lá e fala: o que você está fazendo aqui, rapaz? Teu lugar não é aqui não, teu lugar é com a tua mãe, é com teu pai, é com a tua família, glorificando o nome de Jesus. Sai daqui, rapaz! Depois que Paulo sai, eu disse que Paulo, ele sai, ele é solto, e agora ele é levado pelos irmãos para Colosso. E é muito interessante porque Paulo vai ser levado para a casa de Filemão, só que eles vão ter que caminhar cerca de 386 quilômetros. Eu disse caminhando. Não sei se eu prego, gente. Não é como hoje, que nós entramos no carro e ligamos o ar-condicionado, e assim mesmo damos desculpa para ir no culto. Tem alguém ainda aí? Não. São 386 quilômetros de onde eles vão sair, carregando a Paulo. O que eles tinham era camelos, eram animais, e eles não medem esforços. Primeira mensagem para carregar Paulo. Eu vou usar a mensagem de vocês. Eles não medem esforços para carregar Paulo. E tem crente que até para dar carona diz que não vai dar porque vai sujar o carro. Vai gastar gasolina. Eita, prego ou não prego, irmãos? E sabe o que me chama a atenção? Eu tenho que correr porque tem gente que já cansou. O que me chama a atenção é que eles têm que carregar Paulo, e Paulo tem que ir com eles com os olhos vendados. Sabe por quê? Não, se não perguntar eu não falo.
Não, tem que aumentar. Se não perguntar, eu não falo. Porque além das enfermidades bacterianas, além das malárias adquiridas, Paulo ficou em uma prisão que a luz do sol não entrava por 2 anos e meio, impedido de ver a luz. E para ampliar o sofrimento de Paulo, eles forneciam menos de luz possível para alimentá-lo. Quando Paulo é solto, se Paulo tiver contato direto com os raios solares, ele perderia a sua visão por completo, que segundo alguns teólogos já eram fragilizada. Então Paulo vai ter uma venda nos olhos, e os irmãos vão conduzir, vão carregar Paulo. Tanto que quando Paulo se encontra com os irmãos em Colossos, a Bíblia diz que eles dizem assim: nós te amamos tanto, que se necessário fosse, te daríamos os nossos olhos. Eu vou ter que repetir isso. Não sou de pegar o microfone, mas vou pegar. Entenda pelo amor de Deus e me ouça. Eles se encontram com Paulo e eles dizem assim: Paulo, nosso líder, nosso pastor, nós te amamos tanto, que se fosse possível e necessário, nós te daríamos os nossos próprios olhos. Aí eu pergunto para você: quanto vale o teu líder? Para eles, os seus próprios olhos. Para Maria, o que ela tinha de mais precioso. Para Judas, uma oferta de 30 moedas e ele muda de igreja. Ele deixa a congregação, como se Jesus não tivesse feito nada. Eu sei que há um propósito até na traição, mas quanto vale tua liderança? Quanto vale quem te acolheu? Eu vim pregar para crente, não é? Quanto vale quem há 5, 10, 15 anos, 20 anos estendeu a mão para você, orou pelos seus filhos, orou pela tua casa, orou pela tua família, mas basta alguém novo chegar do teu lado. Eu disse que a mensagem de avivamento foi as primeiras. Agora, quando Paulo chega no quarto que Filemão preparou para ele, gente, cheio de dor, cheio de feridas, sem poder enxergar, machucado por fora e por dentro. Imagine o estado emocional do grande pregador Paulo. Imagine o estado psicológico do grande homem de Deus Paulo. O que Paulo mais quer nesse momento, presbítero Christian, levita Samuel, é cuidar das suas feridas, é cuidar das suas dores. O que mais Paulo quer nesse momento é se curar. Isso aqui é muito interessante, porque quando Paulo entra lá no abrigo, a intenção dele é cuidar de si mesmo. A intenção de Paulo é se tratar. E quando Paulo está lá dentro, um jovem, eu disse, um jovem caminhou 80 quilômetros para entregar uma notícia para Paulo. Esse jovem é Tito. Quando Tito chega e entra no quarto, ele vê Paulo deteriorado, magro, sem cabelo, ferido. Tito, com os olhos lacrimejando, ele olha para Paulo e fala: Paulo, me perdoe por não entender a sua dor, por não entender o seu sofrimento. Meu pai, me perdoe, mas eu preciso te dar uma notícia nesse momento. Eu não queria preocupar você nesse momento de fragilidade, mas eu aprendi com você, meu pai,
Eu aprendi com você, meu líder, que a nossa dor nunca será maior que o nosso propósito. E eu preciso te contar o que está acontecendo lá na igreja de Corinto. Preciso te contar o que pode estar acontecendo na igreja de Taboado, de Três Lagoas, de Ilha Solteira, de Paranaíba. Eu preciso te contar o que está acontecendo lá. Como assim, Tito? Nesses 2 anos e meio que você ficou ausente, levantaram-se lá. Tem alguém aí? Alguns falsos profetas. Levantaram-se lá algumas pessoas que começaram a dividir a igreja. Olha para alguém e diga: aqui não tem, irmão. Fala, aqui não tem. Paulo, a igreja de Corinto rachou. Tem facções para todos os lados. Tem grupinho do fulano, grupinho do Bertrano, grupinho do ciclano. O que gosta, o que não gosta, o que aprova, o que reprova, o que faz e o que não faz porque o outro está fazendo. Aquela igreja linda que Deus falou com você, lembra? O Espírito Santo te cercou no meio do caminho e disse: atravessa a Macedônia. E lá você ganhou milhares de pessoas. Paula, essa igreja, essa congregação, ela está se perdendo. Eu já estou terminando, gente, porque é uma mensagem mais contextualizada, histórica. Eu sei que cansa, mas Deus está falando com alguém aqui. Cuidado com os grupinhos que você está entrando. Cuidado com quem você está dando ouvido. Eu preciso pregar, é Atos 27, né? Eu tenho que sair do contexto. Paulo, a igreja está rachada. Paulo se levanta naquele momento. Tito, me diz o que está acontecendo. Paulo, sabe aquelas pessoas que o senhor pregou, igual Judas, que te abraça na frente, mas que fala mal de você pelas costas? Que na sua frente dizem que te ama, mas nas suas costas te apunhalam. Mas aqui não tem. É por isso que eu tenho liberdade para pregar. Porque aqui não tem. Se tivesse, eu ficaria desconfortável. E como aqui não tem, então eu posso falar tudo. Aqueles grupinhos que na tua frente eu te amo, na tua frente você é uma bênção, na tua frente, nossa, como você foi usado por Deus para mudar a minha vida. Mas pelas costas, sai da igreja, vai para outro lugar. Ninguém te valoriza, ninguém te dá oportunidade. Olha o que está acontecendo aqui dentro. Paulo, é o tema da imersão que vai ter daqui muitos anos para frente. Aqueles que não ajuntam, espalham. Viu, Paulo? Chegaram a espalhar, sabe o que, Paulo? Que você morreu. Já me mataram aqui, sabia? Já me mataram com amante, já me mataram com adultério, já me mataram com facção, já me mataram falando mal de mim. Só que eles esqueceram que o Deus de Paulo é o meu Deus. Aí Paulo se levanta fragilizado, fraco, magro, doente, e ele diz assim: eu vou escrever uma carta. Eu irei escrever uma carta. Isso aqui é muito lindo, sabe por quê? Uma preocupação em Paulo. O homem que queria cuidar só da sua saúde, das suas dores, dos seus traumas, vai ter que abrir mão de si mesmo. Vou pregar mais não, vocês cansaram, gente. Paulo olha para Tito e diz: eu vou escrever uma carta e você vai levar para eles. E você vai ler essa carta lá em Corinto. Você vai ler para os irmãos de Corinto essa carta. Você vai mostrar para eles o que eu estou escrevendo aqui. Paulo está olhando para Tito e está dizendo assim: Tito, o negócio é o seguinte, está doendo, mas eu vou cuidar. Eu estou sangrando, mas eu vou cuidar. Eu estou ferido, mas eu vou cuidar.
eu estou machucado, mas eu vou cuidar. Eu acho que você não entendeu. Paulo está sangrando, mas está cuidando. Não é questão de querer, é questão de aceitar a chamada de Deus para a nossa vida. É Deus olhando para Paulo e dizendo: então vai, Paulo, escreve, cuida, porque enquanto você cuida da igreja, eu vou cuidando de você, Paulo. Eu vou cuidando da tua saúde, eu vou cuidando do teu emocional. Eu acho que você não entendeu. Quem se disponibiliza a fazer e a cuidar para Deus, Deus vai cuidar dos mínimos detalhes. Eu estou pregando para alguém aqui, que se você entender a tua chamada, mesmo em meio a dores, e começar a dizer: eis-me aqui, Senhor, pode chamar, pode fazer, eu vou entregar. Você faz para Deus, e Deus cuida, e Deus guarda, e Deus livra. Tem alguém aqui nessa manhã? Aí Paulo escreve, e eu termino. Já chegou o almoço? Aí ele sempre atrasa o almoço. Aí Paulo escreve a carta a Corinto, capítulo 11, versículo 24, diz assim, ó. Paulo escrevendo para eles, para aqueles que estão dividindo, para aqueles que o dão como morto, tem dado ele como morto. Paulo escreve assim: eu sofri dos judeus 5 quarentenas de açoite, passei fome, passei sede e frio, perigo de salteadores, fui apedrejado. Olha ele escrevendo para os irmãos: dado como morto. O apóstolo está jogando em direta. Não, eu sou igual Paulo, eu prego diretamente. Porque se tiver aqui, é Deus falando com você. Até quando você vai ter essa postura mimada, falsa, mentirosa, medíocre, de quem não ajunta e está tentando espalhar a igreja de Deus? Vai doer, mas alguém vai ser curado. Aí Paulo diz, eu não sei se eu continuo a leitura do texto. Vocês ainda acreditam em Bíblia? Alguém aqui ainda crê na Bíblia? Aí Paulo, depois que ele fala dado como morto, olha o que ele escreve: traído por irmãos de igreja. A dor da traição não é de quem está longe. A dor da traição é de quem está perto. Paulo está dizendo assim: eu dei a minha vida por essa igreja, e sabe o que eu ganhei? Me abençoa para eu mudar de ministério. Eu dei a vida por essa família em oração, em cuidado, em jejum, e sabe o que eu ganhei? Eu vou para outro lugar porque eu não me sinto bem mais aqui na igreja de Corinto. Eu disse que a mensagem não ia ter glória não, irmão. Eu vim com uma mensagem exortativa, sabe por quê? Porque quando acabar esse culto e você me procurar para mudar de igreja, a verdade foi entregue para cada um que está aqui nessa manhã. Eu não tenho responsabilidade das consequências que vai vir depois. Aí Paulo ele está dizendo: sofri nudez, fui preso 4 vezes e sofri 3 naufrágios. Aí Paulo finaliza dizendo assim: e não parei. Eu tinha dado glória só com isso. Fui traído, não parei. Fui humilhado, não parei. Naufraguei, não parei. Fui apedrejado, não parei. Me roubaram, não parei. E tem crente querendo parar, porque não concorda com o louvor, não gosta do pregador, não gosta da dança, não gosta da liderança, e quer a unção de Paulo, a graça de Paulo, o poder do Deus de Paulo. Eu vou melhorar só para terminar. Paulo diz assim, gente: eu sofri 5 vezes
5 quarentenas de açoites. Você sabe o que é isso? Jesus sofreu uma e teve sua carne dilacerada. Ossos quebrados não, mas a carne dilacerada. A carne do corpo de Jesus é uma tipificação também do véu que se rasga. Não está na mensagem, mas eu vou falar. Jesus sofreu, o véu se rasgou, o sangue derramou para nós estarmos aqui nessa manhã. Aí é muito interessante que ele fala: eu sofri 5 quarentenas de açoite, que era 39 menos 1. Ele sofreu isso 5 vezes com o azorrague. Você sabe o que é o azorrague? Sabe o que é o azorrague, irmão? Era tipo um chicote que era feito, um pedaço de madeira com couro de animal que era tratado na ponta. E na ponta da azorrague colocava-se pedaço de osso trabalhado e pedaço de chumbo trabalhado, ou seja, afiados. Tinha 12 pontas. Quantas pontas? Quantas pontas? São 12 tiras com 12 pontas. Agora você imagina uma chibatada com o azorrague nas costas. Não era um corte. Eram quantos? Eram quantos? Eram quantos? Aí você calcula. 2 açoites. Quantos? 3 açoites. 4 açoites. Não vamos ficar contando aqui, senão nós só saímos amanhã. Agora você imagina isso. Cristo recebeu 39. Sabe quantas deu aqui Cristo recebeu? 468 cortes nas costas de Jesus. Agora você calcula 468 vezes 5. Paulo sofreu 2.340 cortes nas suas costas. E não. E você? Por que você quer parar? Por que você quer desistir? Paulo está escrevendo isso para a igreja e está dizendo assim: avisa para eles, e eu vou terminar, avisa para eles que eu sofri 2.340 feridas abertas e não parei. E agora você acha que eu vou parar porque crente está falando mal de mim? Porque crente não acredita no meu ministério? Porque crente não acredita na minha chamada? Porque crente está falando que Deus não me usa do mesmo jeito, que não é mais a mesma coisa a igreja, que tudo está diferente? Avisa lá para eles, Tito, eu não parei com naufrágio, eu não parei com açoite, eu não parei com traição, eu não parei com 2.340 feridas. Eu não vou parar por causa de meia dúzia de crente que não tem o que fazer e fica de casa em casa com conversa fiada. Agora não tem glória. Paulo, fala, Tito, você não vai parar? Não. Paulo, você não vai parar? Não. Por que você não vai parar, Paulo? Fala para eles que eu não vou parar, sabe por quê? Porque quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Não, eu vou repetir: quem sabe quem é não precisa provar nada para ninguém. Eu estou pregando para crente. Se você sabe quem é, você não precisa provar nada para ninguém. Só faz porque Deus vai na tua frente. Só trabalha porque Deus vai na tua frente. Só vai caminhando porque Deus vai na tua frente. Só vai lutando porque Deus vai na tua frente. Paulo está olhando para Tito e dizendo assim: vai lá e fala para eles que tem gente que não tem história e quer apagar a minha. Tem gente que começou ontem e já quer dar aula hoje. Não, mas eu acho. O senhor pregou sobre isso. Ah, mas eu acho. Deixa eu te falar uma coisa. O que você acha é problema teu. Essa igreja está debaixo de uma visão.
E essa visão dá uma missão. Ou você encaixa na visão e na missão, ou você fica igual os irmãos de Corinto, achando, espalhando. Mas Deus não te chamou para espalhar, Deus te chamou para juntar. E quem ajunta anda na visão. Quem ajunta não sai de casa em casa fazendo chazinho, biscoitinho. Quem ajunta vai jejuar e orar e dizer: vamos trabalhar pela obra, vamos trabalhar pela igreja, vamos trabalhar pelo reino, vamos ganhar pelo menos um. Glória! Ei, olha para alguém e diga assim: vamos trabalhar. Chama ele para trabalhar. Quem sabe quem é não para por qualquer coisa não. Quem sabe quem é não dá ouvido para conversa fiada. Ei, para. Você é cristão agora. Pequeno Cristo. Você já viu Jesus com conversa fiada? Você já viu Cristo com conversa fiada? Quem fazia reunião às escondidas era Judas. Vai doer. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Deus de Paulo é o meu Deus. É o Deus dos pastores que pregaram aqui. É o Deus de Eliseu, que quando o rei ficou furioso, dizendo assim: tem algum cagueta no meio do povo, um dos servos olhou e falou: não é que lá tem profeta, e tudo que você faz às escondidas Deus revela para ele. Tem alguém aqui ou já foi embora? E tudo isso contextualiza Atos 27. Chegou o almoço? Tudo isso contextualiza. Eu não estou vendo as panelas. Rapaz, eles estão segurando esse almoço. Tudo isso contextualiza Atos 27. Que eu disse para vocês que Atos 27 é a pior prisão de Paulo. E a pior prisão de Paulo, ela se dá, sabe onde? Dentro de um navio. Não é a da torre, não é a de 2 anos e meio. Eu vou terminar porque eu acho que chegou lá. Atos 27 traz uma visão linda dessa prisão traumática, dolorosa, sofrida do apóstolo Paulo. É um Paulo, gente, que está calejado agora. É um Paulo cheio de dores aqui dentro desse contexto. Em Atos 27, Paulo acabou de sair de Cesareia de Filipe. E agora, Paulo ele está numa reunião com os irmãos. Passou aquele vento passado, está reestruturando. E de repente agora, quando Paulo chega numa reunião no meio dos irmãos, Paulo ele vai fazer um voto, ele raspa a cabeça de forma voluntária. E mesmo com a cabeça raspada, Paulo é reconhecido pelos irmãos, mas também é reconhecido por aqueles que o perseguem. Prendem Paulo. Como eu disse, 71 pessoas que compõem as cadeiras do Sinédrio, em voto unânime: vamos matar Paulo. Ele não pode sair daqui vivo. Paulo apela para César. Paulo vai ser colocado agora em um navio. Isso aqui é muito violento. Deixa eu trazer algo interessante antes disso para vocês. Antes de Paulo ser preso, Paulo está numa reunião de oração. E chega lá um tal de Ágapo. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? E é costume dos judeus, você pode pesquisar qualquer comentário bíblico, você vai achar. Dependendo do ambiente que o judeu chega, se é um ambiente familiar, se é um ambiente que eles se sentem à vontade, eles têm o costume de tirar o cinto e colocar em um lugar específico. Só que imagine você, vários homens, todos tiram o cinto e colocam no mesmo lugar. Só quem é o dono do cinto é que sabe qual é? Qual é? O seu cinto. Nessa reunião todos os cintos estão em um lugar. Ágapo chega lá e Ágapo é profeta. Ágapo não fala com ninguém. E Ágapo vai em direção aonde estão os cintos de todos os homens.
E Ágapo pega um cinto e amarra os pés e amarra as mãos. E Ágapo começa a gritar no meio dos irmãos e da congregação, dizendo: assim diz o Senhor: prenderão o dono desse cinto e o matarão. Assim diz o Senhor: prenderão o homem desse cinto e o matarão. Paulo olha e reconhece o cinto. Paulo se levanta no meio da congregação e diz: o cinto é meu. A igreja que ama Paulo começa a chorar. A igreja que ama Paulo começa a ficar aterrorizada, assustada. Há um desespero no meio da congregação, porque eles estão olhando e dizendo: Paulo vai morrer, Paulo vai ser preso. E Paulo olha para eles, eu imagino Paulo olhando e dizendo: anota aí, anota o que eu vou falar aí. Senhores, não se preocupem com a minha vida. Por quê, Paulo? Porque a morte para mim é ganho, e o viver. Tem alguém comigo aí? Paulo sabia, gente, o que é sofrimento. Chegou? Paulo sabia o que é sofrimento. 10 minutos. Paulo sabia o que era dor. Depois dessa profecia, prendem Paulo, levam-no para um navio. Levam para onde? Levam para onde? E aqui começa Atos 27. Dentro desse navio, lembra que esse navio servia para tudo: mercadoria, conduzir pessoas. Então vários tipos de classes sociais estão ali. E Paulo é colocado onde, apóstolo? No meio dos presos. Um navio com 275 pessoas, mais Paulo. Quantas pessoas? Total? 276 pessoas. Paulo está lá dentro, no meio dos presos, enfermo ainda, se restabelecendo, se reestruturando, se renovando. O Espírito Santo visita Paulo e vai falar com Paulo agora. A Bíblia é tão violenta que quando o Espírito Santo visita Paulo, Paulo se põe em jejum e em oração. E Paulo não está jejuando e orando por ele que está doente. Paulo começa a orar e jejuar por causa de 275 pessoas que não faria nada por ele. Vocês estão aí, gente? Paulo começa a orar e jejuar por pessoas que ele não conhece, por pessoas que ele não viu. Paulo começa a orar e jejuar para que Deus dê livramento para pessoas que não estenderia a mão por ele. Eu preciso terminar, porque eu sei que deu fome em vocês. A pergunta que eu faço é: você ainda consegue orar e jejuar pelo menos por você? Quando foi o último dia que você dobrou o joelho e fez uma oração? Você deitou, virou para a parede e fez uma oração? Qual foi o último dia que você fez um jejum? Nós temos dificuldade, pastores, muitas vezes como igreja, de orar por quem amamos. Imagina por quem não estenderia a mão por nós. E queremos, vou bater isso de novo, a unção de Paulo, a graça de Paulo. Pode pôr a comida aí, gente, eu estou esperando pôr a comida para nós terminar. A graça de Paulo, o poder de Paulo. Mas deixa eu perguntar, tem alguém aí nessa noite, nessa manhã? Olha para alguém e diz assim: você quer a unção? Você quer a graça? Mas você quer pagar o mesmo preço? Eu não estou falando de salvação não, porque salvação é pela graça, não tem preço. Mas se você quer unção,
Se você quer ministério, se você quer realmente cumprir o propósito de Deus, tem um preço a ser pago: jejum, oração, quebrantamento, testemunho, vida no altar. Não se anda de qualquer jeito, não caminha de qualquer jeito, não conversa de qualquer jeito. Eu vou falar, não é Zezé de Camargo e Luciano que toca no carro, é louvor de adoração a Deus. Tem casa de crente que parece boate e não parece igreja. Eu vim pregar para uma igreja aqui, que hoje ou você toma vergonha na cara, ou toma vergonha na cara de verdade. Não tem outro caminho. Tem casa de crente que dá vergonha. Você passa do lado e tapa os ouvidos, sabe por quê? Para não ouvir que o crente está descendo até lá embaixo. Cuidado! Eu disse que a minha mensagem não ia ter glória. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito, gente. Não dá para brincar de evangélico. Eu sou ungido, eu sou obreiro, eu tenho chamado. Deixa eu perguntar para você: onde você passa, te vê como ungido? Onde você passa, te vê como crente? Onde você vai, tem respeito de crente? É visto como crente de verdade? Olha para o irmão e diga assim: eu sei que você é visto como crente. Fala, vai, eu sei. Mas já que você veio na imersão, você tem que ouvir pelos outros. Não serve para você, mas você tem que ouvir pelos outros. Paulo está orando por quem ele não conhece. Eu ia começar a pregar agora, viu? Paulo está orando por quem ele não conhece. Apóstolo, eu não gostei da tua mensagem. Problema teu, eu não vim pregar para você gostar. Eu vim fazer igual Maria. Eu vim falar o que Jesus mandou falar, irmão. Que adianta uma igreja inchada, mas que não é tratada? O que adianta juntar aqui 200, 300 pessoas na imersão e você sair daqui desviado do mesmo jeito, linguarudo do mesmo jeito, fofoqueiro do mesmo jeito, maldizente do mesmo jeito? Não, irmão, é para sair daqui transformado de verdade. É muito interessante, porque Paulo vai orar por quem ele não conhece. Ele não é diferente de nós, né? Paulo, ele faz o que Deus manda, não é o que ele quer. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Isso, verdade. Continua sendo o dono da tua vida, porque da minha vida e dessa igreja o dono é o Senhor Jesus. Mas eu profetizo que uma unção de amor vai descer sobre nós. Uma unção de testemunho vai descer sobre nós. Uma unção que vai nos fazer orar pelo outro, amar o outro, estender a mão pelo outro, vai nos fazer andar como cristão de verdade. Vai descer sobre nós aqui nessa manhã. Se meia dúzia recebe, só meia dúzia dá glória para Jesus. Paulo está lá no barco, está trazendo. Gente, eu estou pregando porque está trazendo a comida. Aí Paulo está lá no barco e o Espírito Santo visita Paulo e diz assim: eu vou ter que denunciar para Paulo o que vai acontecer. Eu vou falar para Paulo o que vai acontecer com essa embarcação. O Espírito Santo visita Paulo e diga: Paulo, vai lá e dá um recado para o capitão. E diga para o capitão não sair, porque se sair, o navio vai afundar. Isso é muito lindo. Quem tem comunhão com Deus não fica enganado. Não, diga assim, ó: quem está assim com Jesus não fica enganado, vai. Pode falar sem medo. Paulo olha para Deus, para o Espírito Santo e diz: Senhor, mas como que eu vou falar e entregar esse recado para o capitão,
São 275 pessoas, dividido em classe. Eu estou no lugar mais baixo. O capitão ou está na cabine dele, no escritório dele, ou está no meio da elite. Como eu irei fazer? O Espírito Santo olha e diz: o negócio é comigo, você só entrega a mensagem. Calma, porque eu irei dar um jeito. Senhor, mas eu não tenho acesso. Paulo, eu coloco quem eu quero, na onde eu quero, do jeito que eu quero. Eu acho que você não pegou. Fica tranquilo, faz o que Deus manda, que o resto é Ele que vai tratar. Tô correndo. Aí o Espírito Santo olha para Paulo e diz para ele: faz o seguinte, Paulo. Sim, senhor. Chama Júlio. Quem? Chamar quem? Foi o que Paulo falou. Chamar quem? Eu sou Paulo, você é o Espírito Santo. Chamar quem? Aí Paulo olha e diz: Júlio? Mas Júlio, senhor, Júlio, o senhor tem certeza? Júlio é o centurião que me bateu. Júlio é o centurião que me arrastou preso. Vou pregar mais não, gente. Deus. Júlio é o centurião que está acompanhando para eu não fugir. Chama Júlio. Isso aqui é muito violento, sabe por quê? Porque Paulo ganhou milhares. Paulo tinha mais de 200 obreiros. E agora dentro do navio, ele não tem. Mas quando parece que não tem ninguém, Deus prepara um Júlio. Vem de onde você menos esperava, mas a mensagem de Deus não fica. Senhor, tem certeza que é para chamar Júlio? É para chamar Júlio, tá no jeito? É para chamar. Essa minha mensagem você pode cortar, que só vai sair. Tá no jeito? A comida tá pronta? Tá no jeito? A panela tá pronta? Então o almoço tá no jeito? Olha para alguém e diga assim: tem um Júlio chegando aí. Fala. Espírito Santo diz: chama Júlio. Júlio chega, Paulo diz: Júlio, eu tenho um recado para o capitão. Júlio olha e diz: o quê? Recado para o capitão. Diga para o capitão que se ele sair com o navio daqui, o navio vai, porque vai vir uma forte tempestade. Júlio dá uma olhada: ô Paulo, eu não creio nesse cristianismo seu não, mas a mensagem é pesada demais para eu não dar crédito. Eu acho que você não entendeu. Quando é Deus que coloca a mensagem na tua boca, até o pior ateu vai ter que dar crédito para aquilo que Deus está falando. Não, eu vou melhorar porque tem gente que não entendeu. Eu vou até tirar o microfone. Sabe por que tem gente da tua família que não quer saber de igreja? Sabe por que tem gente da tua família que não quer saber de cristianismo? Sabe por que tem gente da tua família que ainda não se converteu? Não é a igreja que é ruim não, não é o líder que não presta não, é a mensagem que sai da tua boca lá dentro da tua casa. O problema não é a igreja. O problema é que quando você abre a boca lá, você só fala mal da igreja, você só fala mal dos irmãos, você só fala mal da liderança. Chega lá com a mensagem de Deus dizendo: pode ter sido o pior culto para você, mas chega lá, foi uma bênção, foi tremendo, eu senti Deus, tem milagre, tem palavra. Você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai doer, mas alguém tem que falar. Prega para alguém e diga: o problema não é a igreja, é a mensagem que levam para casa. O problema não é que geralmente é fácil colocar a responsabilidade nas costas dos outros. Chama Júlio. Júlio diz: a mensagem é pesada, eu vou levar. Quando o Júlio chega no capitão, Júlio fala: capitão, eu tenho uma mensagem de Paulo. Quem? Paulo, aquele que nós passamos anos atrás dele para aprender. Ah, Júlio, que mensagem? Ele falou para o senhor não sair, porque se sair o navio vai. O capitão olha para Júlio e diz: eu sou criado desde pequeno no navio, eu sou formado para ser marinheiro, eu me tornei capitão, não foi à toa. Eu já até pesquisei aqui e tudo indica que não vai ter tempestade, que não vai ter vento,
E você quer dar ouvido para um tal de Paulo que segue um tal de Jesus? Ah, Júlio, me poupe. O barco é meu. Eu sei o que eu estou falando porque eu tenho experiência. E aqui tem um problema muito sério para eu finalizar. Sabe qual é? É quando você dá ouvido para a voz da experiência, mas deixa de dar ouvido para a voz de Deus. Tem muita gente vivendo da experiência que teve. Tem muita gente vivendo do que acha, do que o irmão acha, do que o parente acha. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem gente que o amigo se converteu ontem, que o parente se converteu ontem, e tudo que ele aprendeu da igreja hoje já não vale mais nada. Tudo que ele ouviu da boca do profeta já não vale mais nada. Sabe o que vale? A experiência do namorado, a experiência da nova namorada, a experiência do novo amigo, o amigo que não quer nada com Deus, o parente que até esses dias estava falando mal de Deus, agora você está indo no embalo. Deixa eu te falar uma coisa: quem deixa de ouvir a Deus para ouvir a voz de quem não tem Deus, vai ver o barco afundar, vai ver. Eu não vou pregar mais não. Olha para o irmão e diga assim: escolha a voz de Deus. Fica de pé, nós vamos encerrar. Me deram o sinal que está pronto, e eu senti o cheiro da comida. Olha para mim, olha para mim. Vai comer depois, olha para mim. Já tinha gente pegando o prato. Ó, crente. Juninho, eu te vi, Juninho. Foi o Carlinho, Juninho? Mas o Carlinho disse que está assim com o irmão Jairo. Diz que ele está comendo pouco, que ele e o irmão Jairo estão andando junto. Olha para mim, eu vou finalizar. Vocês querem louvar, né? Paulo dá o recado. Júlio prefere ouvir a voz do capitão. Resumindo, eles pegam o barco, eles entram em alto mar. Para fechar a mensagem, o que acontece? Levanta uma tempestade, o vento é Euraquilão. O encontro de dois ventos, não vou falar sobre isso. Aproximadamente mais de 200 km por hora, um vento terrível. Ondas 14 metros de altura, que vai se levantar contra o barco. Só que tem um porém. Paulo está em jejum e oração. Paulo está em que, gente? O Espírito Santo fala de novo com Paulo. E o Espírito Santo fala assim: Paulo, o barco vai afundar, mas nenhuma vida vai se perder. É por causa do capitão? É por causa de Júlio? É porque dentro do barco tem um Paulo que ora e jejuma. Está um desespero lá dentro do barco quando a tempestade levanta. O capitão se tranca na cabine. O capitão fica omisso, porque geralmente é assim: quando o barco está afundando, o que mais falou é o que se omite. Está todo mundo desesperado dizendo: vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, acabou, não tem jeito, nós vamos morrer. Aí Paulo gruda na grade, e Paulo dá um grito: ei, ei! Pessoal, é Paulo. O que foi, Paulo? Pode parar com a gritaria, ninguém vai morrer. Como que é? Ninguém vai morrer. Mas Paulo, o barco está afundando. Gente, ninguém vai morrer. Por que você fala com tanta certeza? Porque eu escrevi uma carta antes de entrar no barco. E nessa carta eu escrevi o seguinte: que eu sofri traição, que eu sofri açoites, que eu fui apedrejado, que me assaltaram e que eu sofri 3 naufrágios. Vocês não pegaram. Para vocês esse é o primeiro, mas para mim esse é o 4º livramento que Deus vai me dar. Acho que você não entendeu, eu vou finalizar para nós orarmos. Paulo está dizendo assim: quem conhece a Deus de verdade não tem medo da tempestade. Sabe qual é o grande problema para nós orarmos? É o que foi pregado aqui pelos pastores.
é que nós nos esquecemos do que Deus vem fazendo. Pastor Rafael Caetano falou o seguinte, me corrija se eu estiver errado. Ele falou: não vai acontecer milagre, já está acontecendo. O problema é que nós estamos esperando acontecer, e Deus já veio. Um livramento. Foi um naufrágio, 2 naufrágios, 3 naufrágios, e Deus estava lá cuidando, e Deus estava lá guardando, e Deus estava lá livrando, e chegou o 4º momento, e você está aqui desesperado, dizendo: vou sair da igreja, vou abandonar a fé, vou entregar credencial, não volto mais na Church Sinais e Maravilha de Deus, eu vou procurar outro canto, mas eu vim pregar para quem vai ficar, porque Deus estava olhando para Paulo e dizendo: Paulo, se pular 1, se perde 1, se pular 2, se perde 2, se pular 3, se perde 3, mas se você pular, Paulo, perde todo mundo, porque eu estou dando livramento por tua causa. Eu acho que você não pegou. Tem crente aqui, tem mãe aqui, tem pai aqui, que seu filho pulou fora, o marido pulou fora, o irmão pulou fora, mas Deus está dizendo: você não pode pular, porque o livramento tem sido por tua causa. É por tua causa que teu filho está de pé, é por tua causa que teu casamento ainda está de pé. Ei, fecha os olhos, eu estou pregando para alguém aqui. Deixa quem quer pular fora pular, mas você não vai pular. Deixa quem quer sair vai sair, mas você não vai sair. Feche os olhos, porque o Espírito Santo está me dando uma direção. Tem crente aqui nesta noite que talvez estavam tentando te fazer pular fora, estavam tentando fazer com que você desistisse, mas Deus está dizendo: eu não quero teu lugar vazio. 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 O que o diabo queria era que você se afundasse, era que você desistisse. Apóstolo, mas eu perdi. Pode perder o barco, mas não vai perder a vida, não vai perder o ministério, não vai perder a chamada, não vai perder a comunhão. Com os olhos fechados, louva, meu filho. Deixa eu respirar, louva, que eu não tenho o pulmão dos Rafael não. Louva, louva. Era para ser 40 minutos, foi 1 hora, misericórdia. Olha, segura na mão do irmão, segura na mão do irmão do lado. Ó, antes de orar, olha para ele. Diz assim, eu não aceito o teu lugar vazio. Fala de novo: eu não aceito o teu lugar vazio. Diga para ele, por tua causa vai ter livramento, vai ter milagre, vai ter bênção. Diga: Deus vai usar você, e começa hoje, e começa agora. Diga assim: a unção que está na minha vida, começa a sentir aí também. Eu não sei se tem um crente gelado do teu lado ou se tem um aceso, mas onde tiver um crente cheio do Espírito Santo, onde tiver um crente que ora, que jejua, que fala em língua, que tem visão, que tem mistério, que tem vida no altar, onde tiver alguém conectado, eu vou contar até 3, Deus vai derramar um sinal. Eu digo 1, toda maldição é quebrada. Eu digo 2, a frieza sai. Eu digo 3, recebe de Deus, vai, olha lá, aqui, ali, recebe língua. É coisa da minha cabeça, não é não? Recebe língua, fale mistério, olha ali, ó, aqui tem, lá no fundo, lá no meio, lá atrás, aqui na frente, vai. Recebe, chora. Olha lá, ó. Meu Deus do céu, parece que está derramando mais ali no meio. Olha aqui na frente, olha aqui. Perdeu Satanás, perdeu o demônio, perdeu o diabo. Recebe renovo, recebe graça. Seja curado das feridas. Vai! Olha aí. Você que tem vontade de falar em línguas,
Fecha os olhos, fecha os olhos. Deus vai colocar aí agora. Sem medo, sem medo. Eu digo 1, toda timidez sai. Eu digo 2, toda barreira vai embora. Eu digo 3, recebe línguas estranhas, recebe mistério. Seja batizado no Espírito Santo. Agora, agora, agora. Ai, olha lá, olha lá, olha lá. Deus vai te usar nas suas feridas. Deus vai te usar. Você vai ajudar, não vai espalhar. Deus vai te usar. Você e Deus. Olha ali, olha ali. Você vai falar em línguas pela primeira vez. Deus vai te dar visões. Fruto do Espírito a partir de hoje. Amor, longanimidade, esperança. Você vai sair daqui frutificando. Oh. Ora bashura kandalama. Ori kalabashura kandarabashandara. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto.